Hello everyone, welcome to the 7th Brazilian Congress of International Tax Law, promoted by the Brazilian Institute of Tax Law. The IBDT is a non-profit association founded in 1974 by Professor Rui Barbosa Nogueira with the purpose of developing tax law in Brazil. Today, IBDT is a reference in international tax law, offering both a specialization and master's degree on international tax law. This year's Congress has three main subjects: BRICS and new technologies, impacts of the US tax reform on OECD and developing countries, and finally, recently developments in international tax law. In order to provide an in-depth analysis of these subjects, each panel is structured as follows. A foreign professor introduced the main issues related to each subject, and afterwards, other speakers, Brazilians and foreigners, will provide some commentaries and share his country's experience on the subject. We hope you enjoy. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao 7º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, uma promoção do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Os agradecimentos aos patrocinadores são eles: Airbnb, Bradesco, Dias de Souza, Itaú, Lefosse, Machado Meyer, Matos Filho, Pinheiro Neto, PwC e Vivo. Também os agradecimentos aos apoiadores culturais: Associação Paulista de Estudos Tributários, Academia Tributária, Centro de Estudos das Sociedades dos Advogados, CEL Escola de Direito, Instituto dos Advogados Tributários, Instituto dos Advogados de São Paulo e Cartier Latam. Teremos o tema Desenvolvimentos Recentes em Tributação Internacional na data de hoje e a primeira sessão, o instrumento multilateral. Temos presidindo a mesa o Dr. Marciano Seabra de Godoy, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e doutor pela Universidade Complutense de Madrid. Também o Dr. Vikram Chand, professor em Direito Tributário na Universidade de Lausanne. O Dr. Marcos Lívio Gomes, professor de Direito Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e juiz federal. O Dr. Roberto França de Vasconcelos, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e professor da Fundação Getúlio Vargas. E o Dr. Vitor Borges Polizelli, coordenador e professor dos cursos de especialização em Direito Tributário Internacional no IBDT e professor de mestrado no IBDT, e também professor aqui da USP. Então, por gentileza, Dr. Marciano Godoy. Muito bom dia a todos. Antes de dar início aos trabalhos dessa mesa, eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Eduardo Choeira e ao IBDT pelo convite que recebi e também pela recepção e pela calorosa acolhida que nós tivemos aqui nesses 3 dias. Eu me lembro que no congresso anterior houve uma mesa também dedicada ao instrumento multilateral em 2015 e naquela ocasião ainda nós tínhamos um projeto que alguns tinham muitas expectativas, outros eram mais céticos. Hoje a oportunidade, então, 3 anos depois, de, pelas análises dos palestrantes, dos debatedores, nós verificarmos até que ponto esse projeto foi exitoso ou não. Portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso primeiro palestrante, o Dr. Vikram Chand, que vai fazer a primeira intervenção da mesa. Thank you, Chair. Can I just take the slide changer? So, the topic of my presentation is on international tax policy post the multilateral tax instrument. Before we jump into the discussion of the multilateral tax instrument, let's just do a quick recap of the international tax policy standards and the impact of the BEPS project on these international tax policy standards. Now, when you talk about international tax policy standards, you just need to keep in mind that there are 3 standards, basically, keeping the European Union outside the scope of this. Firstly, states are sovereign, and because states are sovereign, they are free to design their own tax system. This basically means that states can decide on who the taxable subject is, what the taxable object is, what the taxable base is, as well as what the tax rate should be applicable to the taxable base. Now, that being said, for cross-border income,
states applied the residence and source principle. Now, the concurrent application of the residence and source principle leads to something known as double taxation. In order to avoid double taxation, states enter into bilateral tax treaties. Now, if you look at the majority of the operative provisions of tax treaties between Article 6 and 22 of the OECD model or the UN model, then you would realize that one of the primary objectives of tax treaties is to allocate taxing rights. So tax treaties deal with allocation of taxing rights. Now, if you look at agreements that are based on the OECD model typically favors resident state taxation. For example, if you have Article 7, which deals with business profits, Article 12 that deals with royalties, these provisions state that the income is primarily taxable in the state of residence unless and until this income is connected to a permanent establishment in the state of source. And the last international tax policy standard that you need to know about is that the question arises is how can states ensure or how do you allocate profits between various members of a multinational enterprise? In this regard, states enact transfer pricing rules in order to ensure an arm's length allocation of profits between various members of a multinational enterprise. Now, when you're dealing with transfer pricing rules, at the core of transfer pricing rules, there is a philosophy. The philosophy is the higher the risk, the higher the expected return. The return could be positive or it could be negative. Now, these international tax policy standards at the domestic tax law level, tax treaty level, as well as transfer pricing level was somehow abused or misused or misapplied by states as well as taxpayers. Now, coming to the misuse of these international tax policy standards and to discuss the BEPS response on them, firstly, if you look at the BEPS project, changes were made at the domestic tax law level. A lot of changes were proposed at the domestic law level, and they deal with Action 2, Action 3, Action 4, and Action 5, as well as rules for disclosure of tax avoidance arrangements, which was dealt in Action 12. Now, one of the biggest issues at the domestic law level was that states, being sovereign, they were designing, let's say, tax incentives which were designed only to attract mobile capital as well as intangibles, or like mobile assets, which are intangibles and capital. And in the pre-BEPS world, there were many states that were offering regimes such as financing company regimes, IP box regimes, captive insurance regimes, which were non-substance-based regimes. They were ring-fenced and non-substance-based regimes. So to counteract this, Action 5 proposed, which was the minimum standard, it proposed the idea of substantial activities. So as long as you have substantial activities in a regime, you should be fine. At the tax treaty level, the BEPS project also made substantial changes. Now, many actions of the BEPS project dealt with only tax treaty related changes. The biggest issue there was with respect to tax treaties, the biggest issue there was treaty shopping. And the question is, how do we avoid or how do we ensure that taxpayers don't enter into treaty shopping arrangements through letterboxes? And the biggest change that was proposed there was in regard of BEPS Action 6, which introduced the principal purpose test, on which you will have a subsequent discussion, and then as well as a change to the title and preamble. So there were two big changes with respect to Action 6 are changes to the title and preamble of the tax treaty, as well as the introduction of the principal purpose test. But there were some other changes also at the level of tax treaties, which I'll come back to. At the level of transfer pricing, also, like I told you, in the pre-BEPS world, what had happened is that the biggest issue with respect to transfer pricing rules was that taxpayers, through contractual arrangements, they were allocating high risks to low tax jurisdictions, even though the underlying activity associated with those risks was being performed in another state. So the BEPS project, Actions 8 to 10, tried to rectify this, and they came out with these concepts of control over risk, financial capacity to bear the risk, plus in relation to intangibles, they came out with DEMPI-related functions, and so on and so forth. We'll have a discussion on that too. And Action 13, which deals with transparency through the country-by-country reporting, as well as some other points with respect to transfer pricing documentation. And then you have the Digital Economy Project, which probably will make or recommend changes both at the domestic law level, tax treaty level, as well as the transfer pricing level.
So that's still the ongoing work of the OECD, but probably it will make a change at all these three levels, which will be discussed in the context of the digital economy. Now, coming back to the tax treaty related changes. Now, at the tax treaty level, there were several BEPS actions that proposed changes to the tax treaty network. For example, in Action 2, it proposed changes it introduced an anti-hybrid rule, a dual resident entity provision, and some methods to ensure proper elimination of double taxation with respect to hybrid instruments as well as hybrid entities. With respect to Action 6, the changes that were brought forward in the multilateral instrument were with respect to treaty abuse as well as artificial avoidance of the PE status. And finally, with respect to Action 14, you have the dispute resolution rules. You're going to have a detailed discussion on all these topics in the subsequent sessions, so I'm here just to give you an overview. The biggest issue with all these tax treaty related changes was, a question arose, is how can you ensure a swift implementation of all these tax treaty related measures? And the answer to that was the multilateral tax instrument. So the multilateral tax instrument has been designed only to ensure swift implementation of tax treaty related measures. The multilateral instrument is nothing to do with domestic law, nothing to do with transfer pricing rules. So it's all changes related to only tax treaties. I think that's the difference which everyone needs to know here. Now, coming to the multilateral instruments, like I told you, so the BEPS project had recommended many changes to the tax treaty network, and the changes were minimum standards as well as non-minimum standards, which are basically recommendations. And all these changes had to be implemented or adopted by states through the MLI, the multilateral instrument. Now, before I get into the structure and the mechanics of the multilateral instrument, just to give you a few, the timelines associated with the MLI, let me just give you a brief overview before the signing ceremony, what are the key timelines. So in October 2015, the OECD released the final report on Action 15, which dealt with the concept of developing a multilateral tax instrument, and they said, yes, it is indeed feasible to develop one. In July 2016, the OECD requested inputs in a public consultation on how do you go about designing the multilateral instrument. In November 2016, the final text of the multilateral tax instrument was released by the OECD. In December 2016, it was open for signature, and in June 2017, around 76 countries met at the OECD to sign this multilateral tax instrument. Now, let's just get into a bit of the details of the multilateral tax instrument. So the multilateral tax instrument is divided into 7 parts, like the OECD model. The OECD model also is divided into 7 parts. The multilateral tax instrument is also divided into 7 parts. So with respect to the multilateral tax instrument, the first part deals with the scope and interpretation of treaty terms that is found in Article 1 and 2 of the MLI. Now, Articles 3 to 5 deal with the recommendations made in the Action 2 report with respect to hybrid mismatches. Articles 6 to 11 of the MLI deal with the changes made to counter treaty abuse. There you have Articles 6 and 7, which dominate the MLI. Article 6 deals with the new preamble. Article 7 deals with the principal purpose test, as well as the simplified LOB clause. Whereas you have Articles 8, 9, 10, which deal with the dividend transfer clause, the real estate capital gains clause, as well as the saving clause, and the anti-abuse rule associated with permanent establishments. Then you have the BEPS Action 7 recommendations, which propose changes to Article 5, and they were introduced through Article 12 to 15 of the MLI. Then you have the changes which were made to improve the dispute resolution process. They are reflected in Articles 16 and 17. There's a separate section of the MLI which deals with introduction of arbitration rules. That was in Article 18 to 26, and a lot of countries have opted for, especially in the European Union, have opted for mandatory arbitration. And the final provisions associated with the MLI, they are contained in Articles 27 to 39. So that's the structure of the MLI. So when you go back home today and if you want to print out the MLI and read it, so this is how the MLI looks in terms of its structure.
Now, in terms of the applicability of this MLI, there are certain mechanics that you need to take, which you need to be aware about. Now, the first thing is that MLI only applies to covered tax agreements. Yeah? MLI only applies to covered tax agreements. So I'll come back to the concept of what is a covered tax agreement. Now, like I told you, in actions within the treaty, within all the changes that were proposed to tax treaties, those changes can be divided into two categories: minimum standards and non-minimum standards. Now, states which sign up to the MLI have to adopt the minimum standards. Now, opt-out of the minimum standards is possible only if states want to, states already have that clause within their tax treaty network, or if they want to meet the minimum standard in another way. Let me give you an example here. So the minimum standards that the OECD has put forward with respect to countering treaty abuse is that states can either, in addition to changing the title and preamble of the tax treaty, states can introduce the PPT rule, the PPT or simplified LOB clause, or a detailed LOB clause. LOB is limitation of benefits. So with respect to the minimum standards, states which sign to the MLI, they have to adopt the PPT or the PPT in conjunction with the simplified LOB clause. Majority of the states, they've opted for the principal purpose test clause, which is a subject matter of the discussion for the next battle. Now, now states which sign the MLI, they have to really adopt the minimum standards. Opt-out is not possible. Now, opt-out is possible only if the treaty already meets the minimum standard, or states want to do it on a bilateral basis. They want to enter into bilateral discussions and ensure that the changes of they want to make sure that changes are made on a bilateral basis. Like recently, Brazil and Switzerland, they signed a tax treaty, and the new tax treaty between Brazil and Switzerland, which was done on a bilateral basis, not on a multilateral basis, because Brazil didn't sign the MLI, that incorporated the minimum standard of the principal purpose test. Now, like I told you, the MLI has minimum standard recommendations and non-minimum standard recommendations. So for non-minimum standards, states do not have any obligation to sign up to these non-minimum standards, like the other changes proposed in Action 2, Action 7, Action 7, or let's say the other aspects of the MLI which deal with treaty abuse, barring the principal purpose test. So there's no obligation on states, but if states want to adopt those changes with respect to optional provisions, they can opt in and opt out of the MLI. I will get back to all this a bit more in detail in the subsequent slides. And if you just look into the MLI, and if you read the MLI, with the exception of Part 6 that deals with arbitration, all the substantive provisions of the multilateral tax instrument, there is a clear structure that is followed. If you look at any article except Part 6, like for example, if you look at the article that deals with treaty abuse, firstly, the tax treaty related measure is mentioned there, like for example, the PPT rule. Then you have something known as compatibility clauses, which basically govern how the relationship works between treaties that already have some kind of anti-abuse rules and, for example, the PPT rule. Then you have some reservation clauses, like states can opt out from or they don't want to apply the other non-minimum standards. And then you have notification clauses, where states can have to notify the depository of what clauses they want to apply. So I know it sounds a bit complicated, so let's just do a very simple example of how the MLI works. Now, the MLI basically, like I told you, as a starting point, you need to ensure that the tax treaty is a covered tax agreement. That is the starting point. So what really happens here? So the MLI is governed, or let's say it's administered by the OECD. The OECD is the depository of the instrument. So basically, the OECD is like a sharing platform. You see, you have the intermediary in the sharing platform, like we've been discussing this in the first day of the conference. So you have like Airbnb, Uber, or Facebook, and there you have the OECD. So the OECD, what it's trying to do is it's trying to match different states. Now, for example, India, to the MLI, in its notification process for covered tax agreements, India listed 93 tax treaties, including Russia. So
93 tax treaties were put forward to the OECD by India, saying that we want to change these 93 tax treaties. On the other hand, Russia put 66 tax treaties in the MLI, including the treaty with India. So because Russia listed India, India listed Russia, there is a match. So basically, it's like a dating app, right? So there are a lot of young people in the room, and probably they would have used Tinder at some point in time. So it's like a match, so which comes. So India liked Russia, Russia liked India, so there's a match, right? So then the agreement becomes a cover tax agreement. Now here, just to give you another example, like for example, India listed 93 tax treaties. India also listed China. But on the other hand, China, when it signed the multilateral tax instrument, it did not list India. So there's no match. So India and China don't like each other, so they have to do something on a bilateral basis to meet the minimum standard. Now, similarly, India, I think it listed Brazil, if I'm not mistaken, but Brazil did not sign the MLI, so there's no match. So Brazil and India have to do it on a bilateral basis then. We have to agree to the minimum standards on a bilateral basis. So as a starting point, everyone needs to know is that for a tax treaty to be modified, by the MLI, it needs to be a covered tax agreement. Now, just to give you a few examples from the India-Russia tax treaty, so the India-Russia tax treaty was signed in 1998, and by signing the MLI, India and Russia, there are certain minimum standards which come into the tax treaty and certain non-minimum standards. Now, with respect to the minimum standard, both Russia and India have to conform to the minimum standards because they signed the MLI. So by default, there is the revised preamble in the tax treaty, which comes in, as well as the PPT rule. Now, Russia also opted for the simplified LOB clause, as well as India also opted for the simplified LOB clause. So this also comes into the tax treaty. With respect to the dispute resolution mechanisms, Article 16, which deals with the MAP process, as well as Article 9.2, Article 17 that deals with corresponding adjustments found in Article 9.2. The India-Russia treaty already had a MAP article, which was based on Article 25(1) to 3 of the OECD model, with the little variations. So they did not need to really sign up to the provisions of the MLI because it was already there in the tax treaty, so the minimum standard was met. Apart from that, a lot of other changes with respect to the optional provisions have come into the India-Russia tax treaty with respect to, for example, the hybrid mismatches, certain provisions like Article 4, which deals with the dual resident entity provision. The other non-minimum standards associated with treaty abuse, like for example, Article 9, which deals with the real estate transfer clause, the Article 11, which deals with the saving clause, whereas the other clauses which deal with the artificial avoidance of the PE status, it's the anti-fragmentation rule, the changes that were proposed to Article 5.4, 5.5, and 5.6, all these have come into place into Russia-India tax treaty. Now, if you look at the boxes in red, those are the minimum standards. By default, they have to be adopted by India. Whereas all the boxes which are reflected in white, like from hybrid mismatches to dispute resolution, in the end, those were not minimum standards as such, but India and Russia have opted for them, so it comes into the tax treaty. Whereas there are some other clauses that will not apply with respect to the India-Russia tax treaty. For example, you have these clauses that are listed here, and most importantly, mandatory arbitration would not apply, Articles 18 to 26, because India doesn't like mandatory arbitration, so India has completely opted out for that, and I assume Russia also doesn't like mandatory arbitration. Victor, can you confirm that? Okay, he confirms it, yeah. So mandatory arbitration rules would not apply. So basically, it's very simple, the application of the MLI. It looks very complicated when you read it for the first time, but in fact, it's a very well-designed and very well-designed instrument, and it really ensures that treaty changes can be made quite rapidly. Now, with respect to the relationship of the MLI with the existing tax treaties, so you have the tax treaty on one hand, let's say on the left hand, and then you have the MLI on the right hand. So how would you govern the relationship between the MLI and existing tax treaties? Now, what you need to know is that the MLI supplements existing tax treaties by adding new provisions or by amending or replacing existing provisions.
So the MLI adds provisions into a established tax treaty, like the India-Russia tax treaty. By India and Russia signing up to certain provisions of the MLI, those provisions come into the India-Russia tax treaty. Similarly, the MLI does not directly change the text of the tax treaties. So when you as taxpayers or as tax consultants would be reading the MLI, you would have to have the text of the tax treaty on the left-hand side and the MLI on the right-hand side, and you have to read it together to see what clauses have actually been incorporated in their tax treaty. And the provisions of the MLI, last point, the provisions of the MLI apply without prejudice to subsequent modifications of the CTAs. Basically, this means that the MLI can be modified subsequently, or even states, if they want to do, on a bilateral basis, want to modify something in their existing tax treaty, they can do it. So the MLI is basically an instrument which matches people and to ensure that certain provisions come into tax treaties. That's to put it forward like that. Now, that was just an overview of the MLI. I'm pretty sure in the subsequent sessions, people will go into the details of each part of the MLI. But I just want to touch upon the key timelines post the signing ceremony. So what has happened after the June 7th signing ceremony in 2017? Now, you have 5 countries, Austria, Isle of Man, Jersey, Poland, and Slovenia, who've deposited the ratification instruments in around, let's say, the state which adopted, which deposited at the last was Slovenia in March 2018, if I'm not mistaken. And because Slovenia deposited the instrument in March 2018, the MLI entered into force for all the MLI entered into force plus the MLI entered into force for all these 5 states on July 1st, 2018. Just to give you some more statistics, on July 8, 2018, 83 states have joined the multilateral instrument network, and currently the MLI covers 1,400 tax treaties. In October 2018, the MLI will enter into force for 5 more states which recently signed the agreement, like up to July. And finally, the MLI will enter into effect. That means the operative provisions of the MLI would probably come into place from January or February in 2019. But entry into effect for each state would be on a staggered basis. Now, the entry into force and entry into effect is going to be discussed by Marcus subsequently in his next presentation, so he'll get into a bit more details on that. So that was just a brief overview of the multilateral tax instrument. Now, I just want to touch upon one interesting observation that I have is beyond the MLI. I just wanted to do an impact assessment of the BEPS core recommendations, Action 6, which deals with treaty abuse, which introduces the principal purpose test. Action 5, which is also a minimum standard, which deals with the topic of substantial activities for preferential regimes. And Actions 8 to 10, which talk about the revised transfer pricing rules. So if you do an impact assessment of all these changes that were proposed by Action 6, which is like taxation in line with substance, Actions 8 to 10, which basically says that taxation should be in line with actual conduct where key functions, assets, risks are, as well as Action 6, which talks about taxation in line with substance. So if you put substance, substantial activities, and this value creation principle all together, you can come up with the argument that as long as you have an entity in a multinational enterprise, now this entity could be any entity. It could be a principal entity deriving business income, a financing entity receiving interest income, or it could be IP entity receiving royalty income. It does not matter. As long as the entity has economic activities, does economic activities with respect to the income generation. Like, for example, if this entity performs core functions, it controls key risk, employs the key assets, and has the financial capacity to carry out its activities, then you can clearly make an argument from an international tax legal order perspective that this entity should be allocated income from a transfer pricing perspective because this entity controls the key risk and it would have the financial capacity to bear the risk. This entity should be given access to tax treaty benefits in the sense that the principal purpose test should not apply because the whole objective of introducing the principal purpose test was to ensure that the conduit or letterbox companies don't get benefits. But if you have genuine economic activities inside an entity,
with respect to the underlying income, then you can clearly argue that the PPT should not apply. But it's debatable. You can also argue that this entity should also get access to EU secondary law benefits. Now, within the EU, there is a parent subsidy directive and interest royalty directive. So as long as these entities perform the core economic activities with the income generation, like for example, a holding company which is actively managing participations and it receives dividend income, the parent subsidy directive benefit should apply to that. Or if you have an entity, a financing entity which is performing the core financing related activities, or an IP entity performing core IP related activities, then you can clearly argue that the interest and royalty directive should also apply on the underlying interest and royalty income. Moreover, within the EU, this entity should not be subject to any controlled foreign company rules, because within the EU there is this wholly artificial arrangement discussion which has been put forward by the European Court of Justice, which has started in the seminal Cadbury-Schweppes judgment. So the Cadbury-Schweppes judgment has basically said that an entity, or let's say CFC rules, can apply to entities only if they are wholly artificial arrangements. But if you have economic activities inside the entity, then the CFC rules should not really apply. Moreover, the guard that has been proposed by, which is there in the parent subsidy directive, or which is there in the EU ATAD, as well as the CFC rule in the EU ATAD, should not apply because there are some carve-outs for genuine economic activities. Moreover, this entity, because it's carrying out the core economic activities, it should also receive access to preferential regimes. Now, this is clearly the case for entities outside the EU. Like, for example, a lot of, in Mauritius, I would just like to cite Mauritius or Singapore, these countries have come up with some regimes like substance-oriented or economic or activity-oriented regimes. As long as you carry out the economic activities prescribed by the regime, for example, if you have 5 employees, you're deriving some, the annual expenditure is around more than $1 million, so on and so forth, the entity should get access to a preferential regime. Preferential regime is a regime which basically reduces your taxable basis, or it reduces the tax rate that is applicable to you. But within the EU, if you have a preferential regime, of course, you have to take into consideration EU state aid rules, and that is something which is very, it's so, the boundaries for application of EU state aid rules are so wide now. If you have a preferential regime, it can be challenged under the state aid rules. So I don't want to get into the state aid discussion here at this point in time. So what are the key concerns now? What are the key concerns associated with this economic activity related recommendations on the international tax legal order? What are the key concerns? Now, firstly, these concepts are subjective. If you look at the principal purpose test, it talks about one of the principal purposes. If you look at actions 8 to 10, they talk about the concepts of control over risk, financial capacity to bear risk. They also talk about doing a detailed functional analysis. Then you look at the concept of substantial activities in Action 5. That also, this implementation is left to states. So in substantial activities in Mauritius could be like 4 people, in Singapore it could be 8 people. So it's subjective application of these standards. So when you have subjectivity, the higher the subjectivity in a legal norm or a legal rule, the more chances there are for it to be disputed. So there's clearly going to be a tsunami of tax disputes because of the subjectivity in the tax treaty principal purpose test, in transfer pricing rules, as well as the substantial activity requirement. I'll just take 5 minutes, okay? 3 minutes. 3 minutes, okay. So that is one of the issues, especially so tax disputes will be on the rise, especially once such structures become transparent through country-by-country reporting, as well as once these structures become transparent through Action 5, which deals with spontaneous exchange of tax rulings. So once the tax administrations get their hands on these structures, you can ensure that there's going to be a lot of tax disputes. Another issue here is tax competition. This is what we discussed yesterday, so I will not get into the details. So before, states were competing to attract, let's say, mobile assets without any underlying activity.
Now, in the post-PEPS world, states will compete with each other to attract economic activities. They will do it by either offering preferential regimes or by either reducing corporate tax rates, like the phenomenon of race to the bottom that we discussed yesterday, as well as, but through withholding tax reductions. That could be another way. Most importantly, these new concepts, you need to know that these concepts do not change the international tax legal order. They do not change tax treaty rules, which deal with allocation of taxing rights. They do not change the arm's length standard, which deals with the profit allocation within a multinational enterprise. So you still have at the core, you still have the tax treaty rules and the transfer pricing rules. And these new changes that have been brought of course, they change them, they change the order, but they do not substantially modify them. We still have tax treaties, we still have transfer pricing rules. They are still there. So what's the future outlook of the international tax policy standards? So like I told you, the international tax policy standards were domestic law, tax treaties, transfer pricing. So what's the future outlook? Now here I'm going to give you my own take, especially what's going to happen to the international tax policy standards in light of digitalization of the economy. Now we've already discussed what has happened on the first day with respect to different panels, so I won't repeat the whole discussion. So at the domestic tax law level, you would see a lot of people making arguments that we need to have a fundamental reform. Now the fundamental reform could either look at, for example, a destination-based cash flow tax kind of system for multinationals, for corporates. This is a system that has been proposed by researchers at the University of Berkeley as well as University of Oxford. In fact, yesterday in one of the panel discussions, it was rightly highlighted that it was also discussed in the US Republican debate of introducing a destination-based cash flow tax, but it wasn't adopted by the Republicans in the final version of the plan. So it has been put aside for the moment by the US. Arguments will also be made that we need to move to a form reapportionment kind of system. Now within the EU, you see this in the context of the Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB, which provides for a multi-factor form reapportionment based on payroll, based on sales, based on assets. Or probably you would listen to a lot of arguments that we should move to a single-factor form reapportionment kind of system. These arguments will continue being made, and probably they have a lot of merit. I really believe that they have a lot of merit. But from a pragmatic perspective, I think the residence versus source principle will still continue. Unilateral measures will be on the rise, especially in light of the digitalization of the economy. And this you can clearly see the Indian approach, where India introduced the equalization levy. And of course, once you have these one-sided levies or one-sided measures that are being introduced by states, now India introduced the equalization levy, UK, a more broader, it's introduced the diverted profits tax, and you have other countries coming up with unilateral measures. So their compatibility with international tax instrument will be a hot topic of discussion of whether these domestic levies are compatible with tax treaties or not. Within the EU, of course, they will also discuss whether these levies are compatible with the fundamental freedoms of the ECJ or not. But I think the residence versus source principle will still continue. Now, with respect to tax treaty policy which deals with allocation of taxing rights. Now, like I told you, the OECD model deals with residence-based taxation. So probably, this is a guess, that in light of digitalization of the economy or the policy debate triggered by digitalization of the economy, the state of source now would receive enhanced taxing rights. Now, these enhanced taxing rights could be obtained by the state of source either through a new PE definition, like a digital PE or a significant economic presence for all enterprises, or through a shared taxing right mechanism, which we discussed yesterday on fees for digital services. That could be a solution for the issue. The open question here is, will the changes be made only for digitalized businesses or for all businesses? I think that's the key question here that needs to be addressed in the following few years. And another question is also, will these changes be implemented through the MLI? And will they be a minimum standard or not? Now, if they're not a minimum standard, there will be sporadic non-uniform implementation by states, and then it becomes a bigger mess. And lastly, 30 seconds, Chair, with respect to transfer pricing policy, which deals with profit allocation within a multinational, there you need to make a difference between transactions between separate entities and transactions between the head office and a permanent establishment.
Now, with respect to transactions between separate entities, probably a further clarification will be made to the profit split method for digitalized business models. Now, because one of the digitalized business model that we discussed yesterday was when you have in the state of residence, you have in Ireland, Facebook. Facebook is operating through subsidiaries in Germany, sales subsidiaries. Now, the relationship between Facebook in Ireland and the subsidiary in Germany, whether that would be, whether the profit allocation would be based on by the application of the profit split method or not. So probably in light of digitalization of the economy, changes will be made to more examples would be added to the profit split method. That's my guess. But the core pressure area is transactions between the head office and a permanent establishment. So in light of the policy debate triggered by the digitalization of the economy, where states can either introduce the significant economic presence test or the digital P. These are the two possibilities that could be put forward. And if these two possibilities are put forward with respect to ensuring more source state taxation, the question will arise is how will profits be allocated to such a threshold? And there we've discussed this already. Probably you'll have to move from a pure production side approach to not only from a pure production side approach to a pure market-oriented approach. Probably a balance would have to be struck between developed and developing states, and some kind of compromise needs to be met. So this is my prediction for the future of the international corporate tax policy standards. And with that, I'm sorry I exceeded the time. I hand it back to you. Muito obrigado ao Dr. Vikram Chan pela palestra. Sem mais delongas, passo ao segundo palestrante do dia, professor Marcos Lívio Gomes. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ricardo e ao Choueiri pelo honroso convite em palestrar nesse maravilhoso evento sobre tributação internacional, com certeza já consolidado na sua 7ª edição, e agora com um elemento novo, que é a implementação na prática das ações do BEPS, principalmente a Convenção Multilateral. Bem, esse é o sentimento das administrações tributárias depois da crise financeira de 2008. Enfim, aonde está o tributo? Falamos aqui de intangíveis, várias palestras comentaram sobre a mobilização, a desmobilização, a transferência de lucros, transferências de ativos, enfim. Nós estamos vivendo, na prática, a transferência ou a transformação do tributo num conceito tangível para uma coisa intangível. Ou seja, na prática, as administrações tributárias não estão mais conseguindo alcançar a base tributária. Sua base tributária está sendo deslocada não só para paraísos fiscais, mas também para países com regimes fiscais muito mais interessantes do ponto de vista da carga tributária. Para citar só um como exemplo, eu digo a Irlanda. É relevante citar também que toda a Europa tem uma carga tributária hoje na faixa de 20% para empresas, e isso torna-se uma competição extremamente agressiva. Não podemos desconsiderar que o BEPS trata do aggressive tax planning, né, da tributação, do planejamento fiscal agressivo por parte das empresas, mas existe um outro lado, uma outra face, que é a competição agressiva por atrair investimentos implementada pelos estados, pelas nações, pelas jurisdições. E isso tem consequências concretas e teve consequências concretas na confecção ou na elaboração do MLI. Bem, a minha exposição ela não terá a mesma maestria do Vikram, será um pouco mais objetiva, tentando descortinar quais seriam as consequências práticas da aplicação do MLI para aqueles países que assinaram a convenção e para os países que não assinaram a convenção. Faço vênia aqui, e não fiz no início da exposição, agradeço ao presidente da mesa e aos meus debatedores, que já irão me instigar com algumas perguntas. Eu pedi ao Victor que não me passasse nenhuma pergunta antes, para que ficasse mais emocionante. Com certeza a adrenalina vai me inspirar a fazer aqui intervenções mais interessantes, talvez não tão interessantes como a do Sérgio André, no início do evento.
Bem, imbuídos nessa intenção de buscar o tributo e na ausência de qualquer consenso mínimo sobre a redistribuição da base tributária internacional, o conflito fonte-residência ele é um conflito inesgotável e não solucionado, e, na verdade, sem solução à vista, ao menos a curto prazo, e, na verdade, a tributação da economia digital está forçando a abertura dessa porta, mas sem conseguir a curto prazo, e sem nenhum consenso sobre como fazer a redistribuição da base tributária, as nações decidiram sentar-se à mesa. Então, esse é um quadro muito bonito, né? Espelha o espírito internacional em criar uma convenção internacional onde as nações imbuídas de um espírito internacional decidiram resolver alguns problemas da tributação internacional. Bem, senhores, acreditem vocês, existe um consenso que um grupo tão grande, formado por mais de 100 países, dificilmente terá condições de realizar uma intervenção efetiva ou que seja eficaz a curto prazo. E o consenso mínimo, como já foi dito aqui, era combater o planejamento tributário agressivo, uma definição que, na verdade, não é legal, é uma ideologia criada pela OCDE, no sentido de toda tributação que ultrapassa determinados limites, ela não seria mais aceitável, e, de alguma forma, estabilizar o conflito que seria criado através de um princípio do propósito principal da operação para desclassificar, requalificar, recategorizar planejamentos tributários. Bem, esse é o grupo que criou o MLI e é o grupo que vem tentando fazer a sua implementação através da Inclusive Framework, que foi a plataforma pensada pela OCDE, com o apoio do G20, para implementar a aplicação do MLI. Enfim, o que nós poderíamos destacar nesse primeiro momento é o seguinte: é muito difícil fazer uma implementação suave, consistente e inclusiva quando nós trabalhamos com um grupo tão heterogêneo como a comunidade internacional em termos de GDP, de ativos. Enfim, foi falado ontem pelo André que nós não podemos comparar Botsuana, Angola, Colômbia, Brasil, com países como Estados Unidos, Alemanha, em termos de perspectivas de tributação. Enfim, o MLI ele congrega países que não são membros da OCDE, países que não são do G20, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Ou seja, o grupo é extremamente heterogêneo, o que levará a consequências práticas na sua implementação. Bem, indo para uma parte mais técnica da apresentação, o Vikram fez uma exposição sobre a implementação. Eu tentei destacar de que forma isso efetivamente vai ocorrer. O MLI, após a assinatura, após a ratificação por 5 estados, ele entrou em vigor no dia 1º de julho. Só que essa implementação ela não é imediata, ela é diferida no tempo. Por exemplo, em relação a 1º de julho especificamente, já teria entrado em vigor da cláusula do MLI que fala do procedimento amistoso e da arbitragem para aqueles 28 países que adotaram o sistema de arbitragem. Mas, por exemplo, para a tributação na fonte, isso seria diferido no tempo, como também para a consolidação tributária dos países. Então, a implementação prática do MLI ela não é imediata e ela vai demandar uma certa sequência de tempo, sem considerar que os países poderão optar por cláusulas não padrão de aplicação do MLI, distinguindo, por exemplo, a implementação da arbitragem. Ou seja, nós temos todo um escalonamento de efetividade da convenção multilateral e ela não irá entrar, não será efetiva já a partir do dia 1º
de julho. É relevante citar também que nós tivemos, para a entrada em vigor do MLI, países que não são, em sua maioria, players na comunidade internacional. O que vai mudar radicalmente agora, porque nós já temos UK, Austrália, enfim, nós temos países que são players e que têm tradição de aplicar cláusulas antielisivas na sua rede de tratados, têm tradição de aplicar o procedimento amistoso no plano internacional, o que trará benefícios em termos de estudo acadêmico e de implementação, no sentido de ser possível verificar o que pode ser previsto em relação à aplicação da Convenção. E aqui, esse slide, ele tenta explicitar o que o Vikram expôs, né? O MLI, na verdade, ele não vai alterar o texto do tratado, mas sim permitir que o tratado seja redimensionado ou possa ser lido com uma nova redação. E eu peguei o tratado de países que ratificaram o MLI e que a sua entrada em vigor se deu no dia 1º de julho. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. A Convenção Multilateral, ela vai alterar o preâmbulo dos tratados e vai alterar, eu peguei aqui, me parece que as duas cláusulas principais são os minimum standards, que é a aplicação do PPT e do procedimento amistoso, para balancear essa aplicação dessa cláusula antielisiva. Bem, o primeiro ponto aqui a destacar é o seguinte: qual é o objetivo do tratado? Historicamente e doutrinariamente, nós sabemos que o tratado ele visa evitar a dupla tributação e, dessa forma, incentivar a troca de mercadorias e bens, incentivando o investimento entre os países. Bem, a pergunta que não pode calar é a seguinte: seria possível mudar o escopo de um tratado para que ele possa tratar não só disso, mas também de evitar o seu uso abusivo? Não seria um contrassenso ou uma contradição em seus termos, né, falar de uma convenção que visa evitar o fluxo de investimentos e, neste mesmo instrumento, incluir uma cláusula anti-abuso? Bem, essa consideração ela foi superada com o MLI, foi superada com o Inclusive Framework. É um trabalho que vem sendo feito com muita competência pela OCDE, no sentido de cunhar um novo conceito para a elisão fiscal internacional, nesse novo paradigma de planejamento tributário agressivo, seja lá o que possa ser considerado agressivo. Bem, para aqueles países que são signatários da Convenção, esse artigo 7.1 irá substituir, que é a cláusula do PPT, irá substituir qualquer outra cláusula que esteja incluída nos tratados em termos de evitar o abuso do uso da Convenção. Estejam elas incluídas no artigo que trata de royalties, juros, ganho de capital e cláusulas LOB de uma maneira geral. O mais relevante seria considerar quais seriam os impactos dessa aplicação em termos de interpretação dos tratados. Quais questões interpretativas poderiam ser suscitadas? Então, nós temos muitas considerações e eu procurei resumir o que seria mais importante. Na verdade, a partir de agora, nós não temos só a Convenção de Viena ou os comentários da OCDE como vetores de interpretação, como guidelines da aplicação do tratado em si. Eu tenho os relatórios do BEPS, e isso gera a pergunta no sentido de que qual é o nível de obrigatoriedade, de comprometimento que deve ter em relação a esses relatórios para aqueles países que participam da Inclusive Framework. Eles são mandatórios, isso seria binding interpretation. Eu devo considerar
o próprio modelo da OCDE foi alterado agora, recentemente, em 2017, incorporando várias ações do BEPS. Então, para aqueles países que não são signatários da OCDE, que não são membros da OCDE, mas são membros do Inclusive Framework, eles deveriam respeitar aqueles mínimos standard, por exemplo, a ação 6 e a ação 14, que foram incluídos nos comentários. Ou seja, a partir de agora, eu vou ter várias fontes de interpretação do direito tributário internacional, todas elas, de alguma forma, colidindo e suportando o trabalho que vem sendo feito pela OCDE e pelo G20 no projeto BEPS, sem considerar o próprio texto explicatório que foi editado junto com o MLI. Bem, qual é a sua natureza jurídica? Ele seria contexto, ele seria um meio suplementar de interpretação? Qual é a natureza jurídica do explanatory statement que acompanhou o MLI? Bem, são questões que irão ser discutidas em breve, quando o MLI entrar efetivamente em aplicação, e gerará ainda mais controvérsia. Se já era controverso, se os comentários da OCDE eram vinculantes, agora nós temos o comentário da OCDE, temos os relatórios do projeto BEPS e teremos também o texto explicatório da Convenção Multilateral. A par disso tudo, nós ainda temos problemas práticos concretos, né? Por exemplo, o MLI ele foi redigido de uma forma que a sua leitura poder-se-ia aplicar a qualquer tipo de modelo de convenção, seja convenção de modelo da ONU, onde trabalha muito bem a minha amiga Liz Lascana, seja no modelo da OCDE, enfim, a redação é genérica e qual seria a redação que prevaleceria? Existirá algum tipo de consolidação? Como os estados vão incorporar o MLI na sua legislação interna? Então, existe uma ausência de norma determinando de como isso será feito, de que forma cada país vai incorporar o seu sistema jurídico, o MLI. Em relação à linguagem, também existe uma consideração. A língua universal é o inglês, o MLI tem duas versões oficiais, que é o inglês e o francês, mas nós devemos considerar que uma grande maioria de países, uma parte considerável de países, não celebram seus tratados em inglês. E, a par disso, nós teríamos vários conflitos ligados a conceitos jurídicos. Exemplo, o que é o abuso no common law e o que é o abuso no civil law, países que obedecem regimes jurídicos, doutrinas distintas, e de que forma isso seria compatibilizado. Bem, partindo para Inclusive Framework, o Brasil deu o braço, na verdade, aos Estados Unidos e não assinou a Convenção Multilateral. Quando eu soube dessa notícia, eu fiquei muito triste, porque eu estava escrevendo um artigo sobre MLI e já estava finalizando o artigo, já acreditando que o Brasil participaria da convenção, e naquele momento o Brasil optou por não assinar a convenção. Por quê? A explicação que foi dada pelas autoridades foi no sentido de que o MLI ele é complexo, não havia tempo útil para ser analisado, foram feitos encontros rápidos, né? As autoridades fazendárias dos países sentaram durante 5 minutos para conversar e para ver se havia alinhamento ou não no momento de implementação da convenção. Existe um problema concreto de retardar a aplicação dos tratados, a aprovação dos tratados pelo Congresso Nacional, o Congresso com a Rússia, que demorou quase 14 anos para ser publicado. Enfim, isso tudo ia contra a política fiscal brasileira de celebrar bilateralmente as convenções. A opção do Brasil foi válida? Bem, vendo do lado da política fiscal que o Brasil tem adotado, isso está perfeitamente em linha com a política fiscal brasileira. Por um outro lado, vendo do lado do contribuinte, isso pode causar problemas, porque eu fico sem um marco referencial para aplicar regras anti-abusos quando eu falo de tratados internacionais contra a bitributação.
E isso, a meu ver, gera insegurança jurídica e não é positivo. Pesando as duas opções, eu vejo que a homogeneidade em termos de normas, ela tende a ser mais segura em termos de aplicação da legislação por parte da autoridade fiscal, promovendo maior segurança jurídica. Como o tempo é curto, eu vou para as questões que são mais objetivas. Mind the gap. Esse é o sentimento dos contribuintes hoje. Como será aplicado o MLI, em especial os seus mínimos standards? Já no regime de cooperação e multilateralismo, eu peço vênia ao professor Chueri para utilizar aqui alguns slides que ele apresentou no Congresso de Lisboa, que me pareceram perfeitamente adequados para a discussão aqui, né? Então, o Brasil não é signatário do MLI, e o Brasil tem convenções que trazem regras anti-abuso, LOB, com vários países, mesmo antes do MLI. Vou pegar aqui o tratado com a Turquia, que foi o tratado elencado pelo professor Chueri naquele congresso, e me pareceu perfeito para ser aqui comentado. Bem, Brasil e Turquia fazem parte da Inclusive Framework, trabalharam no projeto BEPS, a Turquia assinou o MLI, o Brasil não assinou o MLI. O artigo que fala de limitação LOB no Tratado Brasil-Turquia, o artigo 28, e ele tem uma redação muito mais genérica e muito mais ampla do que o próprio PPT. Então, veremos. Primeiro ponto, o tratado fala que a autoridade fiscal poderá aplicar. Enfim, poderá aplicar ou deverá aplicar? Qual é efetivamente a conduta e qual é o nível de comprometimento que o Brasil tem em termos de estar envolvido na Inclusive Framework? Ou seja, mesmo não tendo assinado o MLI, o Brasil precisa cumprir os mínimos standards, a ação 6 e a ação 14. E como isso será feito? A segunda consideração, só 2 minutos, tá? E já concluirei. O PPT fala, se for razoável concluir, levando em consideração todos os fatos relevantes e circunstâncias. No tratado com a Turquia, a redação é, se na opinião da autoridade fazendária houver abuso, a cláusula vai ser aplicada e aquela operação pode ser desclassificada. Enfim, as convenções brasileiras já traziam cláusulas muito mais amplas e muito mais agressivas em termos de aplicação da cláusula anti-abuso e não homogêneas em termos de redação. Bem, avançando já para a parte final, já foi comentado que o Brasil assinou um protocolo com a Argentina, que já foi publicado. Esse protocolo, mesmo não tendo assinado o MLI, o Brasil bilateralmente vem buscando a aplicação dos mínimos standards, e isso é a prova efetiva de que essa vai ser a política fiscal brasileira, a negociação bilateral da sua pequena rede de tratados para cumprir os mínimos standards. A convenção com a Argentina, ela é exatamente o MLI, exatamente o PPT. E dos dois novos tratados celebrados pelo Brasil, com a Suíça e com Singapura, o Brasil também implementou o PPT, demonstrando que essa vai ser a política fiscal brasileira. Destaco aqui, tão somente os tratados com Singapura e com a Suíça, para demonstrar que o preâmbulo, o artigo 7.1 da Convenção Multilateral foi inteiramente aplicado e algumas vezes até com algumas cláusulas LOB. Bem, à guisa de conclusão, eu só queria fazer um comentário, até, enfim, eu acho irrelevante fomentar a dialética, a controvérsia. Depois do MLI ou depois do PPT, nós poderíamos falar em tipicidade fechada. A tipicidade fechada, ela ainda é compatível com o Principal Purpose Test, ou no plano doméstico, com a doutrina do propósito negocial que o CARF consolidou como regra anti-abuso no plano doméstico. Enfim, tipos constitucionais
Todos os paradigmas da doutrina clássica do direito tributário terão que ser revisitados à luz dessa nova onda. E nós, juristas, estudiosos do direito tributário, teremos que estar atentos e abertos a novas experiências, ainda que isso leve ao rompimento de paradigmas. Bem, senhores, muito obrigado pela atenção. Eu me coloco à disposição para esclarecer aí qualquer ponto que não tenha sido claro. Obrigado, professor Marcos Livio. Então, agora passaremos à fase dos debates. E o primeiro a intervir será o doutor Victor Borges Polizelli, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Marciano. Gostaria de agradecer ao professor Choeira e ao doutor Ricardo pelo honroso convite de participar deste que é o evento que no IBDT nós temos o maior orgulho. É uma honra colaborar para as discussões. Eu vou falar umas 4, 5 coisas, uns 4, 5 pontos, e endereçar 4 questões aos palestrantes, e não quero me alongar muito, tem um relógio ali que deixa... Para finalizar. O tempo ele deixa a gente ansioso, né? Acho que é um dos poucos lugares do mundo em que eles usam essa metodologia, isso deixa a gente muito... Enfim. 4, 5 pontos. Primeiro, influência internacional. O Brasil certamente é mais influenciável pela reforma dos Estados Unidos do que pelo BEPS, MLA e coisas do gênero. A redução de alíquota do imposto de renda já vem acontecendo, mas certamente a redução feita na reforma dos Estados Unidos para 21% vai impactar aqui no Brasil. Isso a gente pode ver na Constituição de 88, a reforma Reagan, que foi a última principal reforma dos Estados Unidos, aconteceu no Brasil por meio da Lei 7713 de 88, que foi concomitante com a Constituição e negava determinados princípios constitucionais que a própria Constituição estava naquele momento querendo fazer. Isso reflete um pouco esse ponto que eu quero colocar, que é a influência do que os outros países estão fazendo. Muitas vezes nós temos a nossa pauta, nós temos o que nós gostaríamos de fazer, mas nós temos que abandonar isso por um momento para poder fazer aquilo que os outros países estão fazendo. Aconteceu assim com a reforma Reagan, provavelmente vai acontecer com a reforma Trump, e aconteceu também, eu poderia dizer, com relação a coisas de troca de informações, sigilo fiscal. O Supremo tinha que julgar daquele jeito. Segunda questão é que o MLI é um dos negócios mais complexos que colocaram na mesa nos últimos tempos. O Vikram foi muito gentil quando ele disse que na primeira leitura é complexo, sugerindo que nas próximas não será. Assim, eu já estou na 35ª leitura e até hoje tenho muita dificuldade. Mas, para falar um pouco de onde esse negócio se coloca, a OCDE começou, na década de 90 e começo do século, a combater regimes fiscais danosos, de paraísos fiscais, por meio de uma metodologia de naming, shaming, putting pressure, né, de dizer quais eram os problemas e tal, e aquilo lá tinha pouco esperança de que fosse efetivamente acontecer, porque os países têm a soberania e têm o direito de fazer o que quiserem. Eu volto para a questão da influência internacional. Mesmo esse projeto acabou dando certo. E o MLI, eu quero fazer um contraponto aqui, me parece, numa primeira vista, um fracasso. O BEPS, um fracasso. Os países se reúnem, o Brasil faz parte do G20, teoricamente todos estamos querendo fazer alguma coisa que vai ser bom para todo mundo, mas aí define-se como minimum standards. Eu tenho dificuldade com essa palavra, porque é uma palavra forte e é uma palavra fraca, né? Duas coisinhas, né? Uma cláusula anti-abuso super genérica, questionável, e a necessidade de sentar para conversar. Esses são os minimum standards, porque as coisas mais concretas, eu gosto mais de coisa concreta, eu não gosto muito de coisa abstrata, eu devo confidenciar. Elas não vieram muito forte. E o MLI, a adesão dos países foi pequena, é um processo em construção, é claro. No começo 65 países, depois 83, e alguns países dos quais você esperava muito, a Alemanha, com 90 e tantos tratados, colocou 30, né? A Áustria também. A Índia deu um exemplo notável, incluindo 90 e tantos tratados, uma adesão maciça dos países do Caribe, é um negócio difícil de interpretar. Terceiro ponto, a mecânica do MLI. O Vikram também colocou de uma maneira muito gentil. Eu diria que o brasileiro ele é mineiro. Eu faço isso em homenagem ao presidente da mesa, e com toda a ressalva que uma colocação como essa
traz de problema. Eu também sou mineiro, nasci em São Paulo, mas numa cidadezinha muito pequena que fica dentro da zona de influência de Minas Gerais, porque o norte de São Paulo, 100 quilômetros da fronteira, é tudo Minas. É um estado... Eu fico imaginando como o tradutor lida com essas coisas, né? Essa pessoa depois deve receber a nossa salva de palmas, que o trabalho não deve ser fácil. O brasileiro, o MLI é um negócio muito complicado. O que é o sujeito de Minas Gerais? Isso é uma questão muito inapropriada de endereçar dessa maneira, mas enfim. Eu acho que todo advogado é mineiro. Já que nós descobrimos nesse congresso que todo advogado brasileiro é um tributarista médio, agora vou dizer que todo advogado é meio mineiro, no sentido de ser precavido, cuidadoso, cauteloso, desconfiado. O MLI tem os negócios do opt-in, opt-out, as coisas que você escolhe colocar, escolhe tirar, e se você não tomar muito cuidado, você escolhe uns negócios sem saber. Eu vou dar um exemplo, eu quero que todo mundo faça isso depois, ou agora, pelo celular. Baixa o MLI no Google e lê o artigo 5.1. O artigo 5.1, o 5, ele fala de limitação de benefícios, evitar dupla tributação, é o método do crédito, o método da isenção. Aí o que ele diz no 5.1? Olha, tem a opção A, a B e a C. Você pode escolher o A, o B ou o C, e você também não pode escolher nada. Se você escolher o A, porque tem a história do matching, né? Então a Índia escolheu uma coisa, a Rússia escolheu a outra, deu o casamento, legal, vamos lá. Esse é o geral, mas em muitos casos tem armadilha, e o 5.1 é uma dessas armadilhas. Se o Brasil escolhe o A e a Índia escolhe o C, diz o MLI, tudo bem, deu casamento. O Brasil aplica o A para os seus residentes e a Índia aplica o C para os seus residentes. E se o Brasil não escolher nada, aplica também. E nós estamos combatendo os híbridos e, ao mesmo tempo, criando coisas híbridas. Eu não consigo imaginar, eu juro. Pode ser que o A, B e o C sejam tudo a mesma coisa, mas para advogado não é. O negócio muda uma palavrinha, já, sabe? Não dá. Então, isso causa no brasileiro uma sensação de que 6 meses, 1 ano, 2, 3, não é suficiente para estudar esse negócio e ter segurança. Então, o brasileiro prefere namorar 2 a 2, sem esse negócio de... O MLI parece um sharing economy da negociação de tratados, né? Faltava ter um aplicativo para você ficar clicando Trump e adorar ter um negócio que ele... E tem mais. Eu estou aqui trazendo as coisas, eu quero fazer um contraponto, é claro que para incitar o debate, porque o Vikram trouxe uma posição muito otimista do MLI. Tem umas outras coisas que é o seguinte, a Índia colocou lá a notificação e o Brasil está lá. O Brasil está em vários, né? Então, hoje o Brasil consegue saber o que os outros países pensam do que deveria ser. Então, ele pode até usar isso, né, como uma maneira de desenhar a sua política tributária externa, coisa que é um negócio muito difícil. O MLI ele exige que os países desenhem a sua política tributária. Eu tenho dúvida se nós temos isso internamente, se nós temos isso do ponto de vista externo e se nós temos isso do ponto de vista em relação com muitos países. Então, enfim, mas o que eu queria ressaltar, aquilo que a Índia pôs na mesa, ela pode tirar, essa notificação é provisória, pode mudar depois também. É um jogo de Texas Hold'em. Eu devo essa analogia aos estudantes do mestrado do IBDT. A gente estava tendo essa discussão essa semana, que a gente estava estudando MLI lá no programa de mestrado do IBDT. E eu fiquei refletindo sobre esse negócio do Texas Hold'em. Não é só um Texas Hold'em, é um Texas mais maluco, no qual as pessoas botam carta, tiram carta, e, sabe? É difícil para a gente dar esse passo. Isso coloca uma pergunta que eu queria fazer aos dois, que esse é um novo metodologia, uma nova tendência de negociação de tratados, multilateral em vez de bilateral. O professor Choueiri e o professor da África também, Johan Hattings, se eu não estou enganado, é isso, Hattings, colocavam esse ponto de que a negociação bilateral ela traz o aspecto econômico mais fortemente. A negociação multilateral ela não tem isso. E ela exige que as pessoas coloquem as cartas sem saber a carta do outro. A negociação bilateral ela tem um aspecto econômico muito mais proeminente do que o multilateral, de modo que muitos países devem preferir isso. Foi o caso do Brasil. Mas nós estamos movendo para uma nova era das negociações, vai ser multilateral, o MLI vai ter mais cláusulas, vai ter outros MLIs. Como é que vocês veem isso para o futuro? E eu diria que
estamos falando de cooperação versus guerra fiscal praticamente aqui entre países, né? O Vikram ressaltou isso um pouco. Os países continuam fazendo guerra fiscal no meio do BEPS. Tenho dúvida se o regime de holding vai acabar. Países da Europa que se beneficiam do regime de holding não colocaram o Simplified LOB. Todo mundo foi atrás do PPT. O Simplified LOB tem um ataque frontal às holdings. O Vikram falou bastante de pessoas, né, número de pessoas. E aí a minha pergunta para o Vikram é: como ficam as holding structures no post-BEPS world? Eu sei que você já comentou isso rapidamente, mas eu queria te dar a oportunidade de elaborar um pouco mais a respeito disso. E eu sei que a gente não pode falar disso, mas eu queria pedir que vocês falassem rapidamente. O Vikram, especialmente, tem um livro sobre isso. Aqui no Brasil, Vikram, nós não estamos certos que nós temos um GAR. E o Supremo Tribunal Federal ainda não falou sobre isso. Nós temos um GAR no Código Tributário, que não é muito consenso de que ele deve ser aplicado. Alguns pensam que ele deveria ser regulamentado. E agora vem o PPT, o Tratado da Argentina e nesses outros tratados novos. E o Congresso vai ter que ver se ratifica ou não. Então, a pergunta de saber se o PPT é constitucional, se é de acordo com a nossa Constituição, deveria primeiro passar por uma questão que nós estamos aqui postergando há muito tempo, que é o nosso GAR nacional. Existe problema similar na Europa? O PPT conflita com o Fundamental Freedoms? O PPT conflita com alguma coisa? O PPT é tranquilo na Europa? E eu endereço essa para você também, Marcos, aqui do ponto de vista brasileiro. E especialmente para o Marcos, e aí eu encerro, o Tratado Brasil-Suíça, Marcos, ele trouxe um negócio interessante. Não tem o artigo 9.2, de ajuste de preço de transferência, mas no protocolo tem um artigo que diz assim: o artigo 9.2, né, o ajuste de preço de transferência, o ajuste correlativo, pode ser aplicado se as partes, o Brasil e a Suíça, assim definirem num procedimento amigável. Pois isso é muito legal. Então, no procedimento amigável, eu posso pedir a aplicação de cláusulas que não existem no tratado e que existem no modelo. Essa é uma dinâmica nova para mim. Agradeço a oportunidade mais uma vez e queria agradecer a quem teve a ideia de colocar a mesa aqui na frente. Foi uma ótima ideia. Muito obrigado. Bom, em vez de passar para os palestrantes responderem, para não prejudicar o tempo do outro debatedor, doutor Roberto França, eu vou passar a palavra para ele e, após a sua intervenção, eu vou dirigir aos palestrantes. Então, tem a palavra o doutor Roberto França para fazer o seu debate. Bom, começo também agradecendo a todos os amigos do IBDT pelo convite, ao presidente da mesa, aos palestrantes. Eu vou ser bem mais rápido na minha provocação, até para facilitar um pouco as respostas, senão vai ficar muito diluído. As minhas provocações são mais abertas, elas têm mais a ver com política fiscal, porque esse é um tema que vem nos ocupando bastante lá na Fundação Getúlio Vargas, e a gente tem olhado bastante para a questão da economia digital, as repercussões, e como o Brasil deve se comportar perante esse desafio, que não é nada fácil. Eu vou fazer agora um comentário e, por fim, uma pergunta ao Dr. Vikram e, em seguida, ao professor Marcos Lívio. Quando eu comecei meus estudos de tributário internacional aqui, em 97, a literatura, à época, dava muita ênfase, quando falava nos acordos de bitributação, na questão do combate à bitributação, ao desenvolvimento econômico dos países signatários, e lá no finzinho alguém de vez em quando mencionava também os acordos como um instrumento de combate à evasão fiscal. A ênfase era dada muito fortemente no combate à bitributação, secundariamente ao desenvolvimento econômico. Eu, de alguma forma, sempre fui muito entusiasta dos acordos como instrumento de desenvolvimento econômico dos países signatários, embora isso seja extremamente polêmico na literatura. No início desse ano, eu peguei 3 textos de grandes economistas de instituições de primeiríssima linha internacionais. Um dizia que os acordos realmente traziam desenvolvimento para os países signatários, o outro dizia que não trazia, que era ruim, era prejudicial, e o terceiro dizia que tanto faz, não interferia. Vejam, de uma maneira geral, seja como for, o Brasil é um país, a gente tem que reconhecer, ele é um país importador de capital, ele é dependente do investimento estrangeiro, embora a gente tenha começado ainda de uma forma incipiente alguns investimentos no exterior. A minha questão é a seguinte:
O Brasil, num determinado período, na assinatura dos seus tratados, especialmente lá pela década de 80, ele deu muita ênfase na questão do desenvolvimento econômico, uma forma de atrair o investimento estrangeiro. Como eu disse, eu sou entusiasta dessa abordagem. A minha pergunta, e aqui é para o Dr. Vikram, é a seguinte: no momento em que eu estabeleço uma convenção multilateral que, de alguma forma, procura absorver nos tratados, ou trazer para a interpretação dos tratados, normas que estão dando ênfase muito forte no combate ao planejamento tributário, agressivo que seja, ou a procedimentos de evasão fiscal ou coisa desse tipo, eu queria saber se a gente não está provocando em massa um desvirtuamento desses tratados, porque a partir do BEPS só se fala agora em combate a planejamento, e parece que o combate à bitributação ficou quase num plano secundário e o desenvolvimento econômico desapareceu. Agora, a minha preocupação é não permitir que as grandes corporações deixem de pagar os seus tributos. Ok, eu entendo isso é relevante, mas não é só isso. E, na hora que eu começo a trazer BEPS e uma convenção multilateral para os acordos, eu não sei se eu não estou... Isso foi um ponto que o professor Marcos Livre chegou a tocar. Se a gente não está fazendo uma certa transformação do escopo do tratado e deixando ou neutralizando essa função dele de trazer desenvolvimento econômico para os países que negociaram bilateralmente as condições. Então, o Brasil vai negociar com um país e ele observa qual é o fluxo que existe, a relação comercial que existe entre esses países. E, de repente, vem uma espécie de uma camisa de força dizendo, mas, olha, agora é assim, você tem que aderir a determinados padrões e você vai ter que ter determinados instrumentos. Eu não sei se a gente não está perdendo uma oportunidade. Tá? Se isso não seria um malefício para o Brasil, a adoção desse modelo que me parece muito policialesco, muito duro, focado demais em combate a planejamento, quando eu acho que o instrumento tinha outras funções que são até mais importantes. Como eu disse, combate à bitributação e desenvolvimento econômico dos países signatários. Então, essa é a minha pergunta. Se valeria realmente a pena para um país como o Brasil, dependente tanto de investimentos, partir para uma linha, para uma abordagem mais rígida em relação ao planejamento e deixando, eventualmente, de lado ou neutralizando oportunidades de atrair o investimento estrangeiro através dos tratados. Essa é uma preocupação que a gente vem considerando bem a sério na Fundação Getúlio Vargas. E, por fim, um último comentário, e aí sim uma pergunta para o professor Marcos Livre, e também com uma abordagem mais voltada à política fiscal. Eu defendi o meu doutorado aqui na casa em 2003, e o meu tema era a aplicação dos princípios e regras de tributação internacional ao comércio eletrônico. 2003, 15 anos depois, está tudo igual. Vejam, naquele momento, a gente trabalhava basicamente com bens tangíveis, a gente não tinha tanto a digitalização. A digitalização, ela era incipiente. O pessoal dizia, olha, hoje algumas operações estão dispensando os produtos tangíveis, mas isso é tão pouco, não vamos dar grande atenção. Isso não era apenas no Brasil, era na Europa também. Eu fiz o LLM na Alemanha e lá a literatura também estava assim. Não vamos nos apegar às operações digitais, porque o grosso do comércio eletrônico lida com bens tangíveis. Parece que as coisas mudaram, mas remanesce um conflito fonte-residência. O professor Marcos Livre trouxe aqui. Esse conflito me parece quase insuperável. Quando a gente olha para o Action 1 do BEPS, ele parece que traz mais problemas do que soluções. Ele não resolve absolutamente nada de forma definitiva, ou seja, os países vão ter que sentar e vão ter que conversar muito a esse respeito. Só que existem divergências de interesses entre países que vão figurar mais fortemente como consumidores das operações digitais, vamos dizer assim, e outros países que estão na ponta na tecnologia, diga-se Estados Unidos, por exemplo. A minha pergunta é, qual deveria ser a política que o Brasil deve adotar na interpretação dos seus tratados, na revisão dos seus tratados, inclusive em relação à Convenção Multilateral, buscando preservar os interesses brasileiros na tributação dessas operações digitais? Como o Brasil deveria se comportar em relação a isso? Como um país da residência, como um país da fonte, procurando estabelecer retenções,
o professor americano Richard Dornerberg, que já na ocasião do comércio eletrônico, ele dizia, não tem alternativa, os países da fonte vão ter que estabelecer retenção ou eles vão perder a capacidade de tributar. E, claro, tem toda a discussão se haveria elemento de conexão suficiente que justificaria essa tributação. Mas qual é a política que o Brasil deve adotar na negociação de futuros tratados e na eventual interpretação ou renegociação dos já assinados? São as duas provocações que eu queria fazer e agradeço a atenção. Muito bem. Sim. Nós temos aqui foram colocadas muitas questões, foram feitas muitas perguntas, mas nós temos que encerrar a mesa em 10 minutos. Então, eu vou pedir aos nossos palestrantes, começando pelo professor Marcos Livre, que sejam bem concisos, né? Então, que você, Marcos, por favor, em 5 minutos, consiga fazer uma resposta assim, bem, digamos assim, sintética sobre as questões que foram colocadas. Em seguida, eu vou passar a palavra ao professor Vikram para que também adote essa estratégia. Por favor, Marcos. Como um bom soldado que fui, né, vou cumprir aqui as determinações do presidente da mesa. Não pode ficar tranquilo, Marciano. Assim, vou ser bastante objetivo nas considerações. Se o MLI é uma nova fórmula de negociar acordos para evitar a dupla tributação, eu arrisco dizer que as ações unilaterais continuarão a ser implementadas, como já foram pela Inglaterra, o Google Tax, pela Índia. Então, os países não vão renunciar à sua soberania em termos de aplicar novos instrumentos para buscar fontes tributáveis quando eles visualizarem que as convenções multilaterais não lhes atendem. Então, isso já aconteceu e não existem, a meu ver, não existe um novo momento, ou seja, não vejo outros campos onde a convenção multilateral possa ser aplicada. Tanto é que só houve consenso em relação a um ponto, que era o que todos os países buscavam, a possibilidade de aplicar uma cláusula antiabusiva mais forte. Então, isso passou. E contrabalançando a possibilidade de você fazer a solução de conflitos. Então, não vejo instrumento multilateral como uma nova onda ou com uma nova medida. O PPT é constitucional, bastante provocativo, bastante interessante. Eu assim, não tenho nenhum receio em expressar, francamente, que eu não vejo nenhum problema de constitucionalidade no PPT. A cláusula do propósito principal, ela é uma das fórmulas adotadas para combater a elisão fiscal. Cada país, de acordo com a sua tradição jurídica, adota outras fórmulas, abuso de direito, abuso de forma, negócio indireto, todas têm exatamente o mesmo objetivo, que é buscar a substância daquela operação e não só os atos isolados que a compõem. Então, eu não vejo nenhum problema de constitucionalidade. Em relação ao artigo 9.2, eu não tive tempo de comentar, o artigo 9.2, ele não consta dos tratados celebrados pelo Brasil, mas, não obstante, o Brasil, como membro do Inclusive Framework, se comprometeu a aplicar a ação 14 e implementou a IN. Foi editada em 2016, o Matheus tem um belo trabalho sobre o procedimento amigável, e nesse livro do Matheus tem aí uma consulta que foi feita de acordo com a Lei de Acesso à Informação se o Brasil estava aplicando o procedimento amistoso, isso mesmo antes da IN, e o Brasil respondeu que sim, e o artigo 7º não era o único artigo que era objeto de procedimento amistoso. O Brasil já tinha tratado 15 casos, resolvido 7, e outros estavam abertos, sobre os mais diversos artigos da Convenção. Então, respondendo ao que você perguntou, mesmo antes da IN, era possível a solução, a aplicação do procedimento amistoso com base no tratado incorporado ao nosso sistema jurídico. O Brasil deve adotar plenamente a questão do PPT, que foi alçada pelo Roberto, muito provocativa, né? A adoção do PPT ou da Convenção Multilateral não seria contrária aos objetivos do país em atração de investimentos? Bem,
restou muito claro para mim que é assim, talvez o principal canal de investimento para o Brasil, já ressaltado pelo Chueiri muitas vezes, é a Holanda. O Brasil não assinou o MLI e não havia incluído a Holanda como um dos possíveis Covered Tax Agreements. Ou seja, o canal de investimentos, o hub de investimentos principais para o Brasil já havia sido preservado. Então, o Brasil, cherry picking, na verdade, ele está buscando uma política fiscal, se alinhando na medida em que é conveniente. E isso, dentro desse conceito do que é bom para o Estado, vem fazendo com maestria. Vide cláusulas CF6, tributação de serviços na fonte. Indo para a última pergunta, como é que o Brasil qual seria o posicionamento do Brasil em relação à ação 1? Liz trabalha no comitê da ONU, a ONU vem buscando o seu papel, sendo legitimada na representação dos países do BRICS, dos países em desenvolvimento. Enfim, o Brasil ele já adota um modelo de tributação na fonte, aplicando a tributação na fonte para todo o pagamento para o exterior. Isso já é uma das soluções de curto prazo oferecidas pela OCDE, e o Brasil já fazia isso muito antes, muito bem. Falta um ajuste para levar isso à perfeição. O Brasil, de certa forma, nos tratados com a Suíça e com Singapura, ele aplicou exatamente isso, né? Ele incluiu o artigo 12A do modelo da ONU, buscando inserir dentro do tratado a instrução normativa que fala do papel do protocolo, no sentido de permitir a tributação de serviços técnicos. Ou seja, me parece que o Brasil está partindo para legalizar a IN e buscar um argumento legal para tributar serviços técnicos e outros, saindo da discussão se há transferência de tecnologia ou não. Então, essa seria a minha pequena contribuição. Obrigado, professor Marcos Lívio. Agora eu vou pedir ao Vikram Chand que faça um esforço de ser bem sintético para responder as perguntas. Muito obrigado. Okay, so I will just be short and brief. One of the questions which was asked by you as well as Victor, I'm just combining the questions so I can give a consolidated response, is what's going to happen to tax planning? Will we still have tax planning after BEPS? That's right. That's one of the questions, if I just consolidate both of them. I think post-BEPS, tax planning is still alive and kicking. International corporate tax planning can be done. The way it has to be done needs to be changed. That's about it. So in the pre-BEPS world, people were planning through planning, or I don't know if it's planning or avoidance. Let's say this is quite hard to put the borderline between planning and avoidance. So people were using, taxpayers were using letterboxes, but letterboxes are gone now. So you need to have entities with certain economic activities, and if you have entity with the relevant economic activity that I just showed in my presentation before, it's clearly you can say that international corporate tax planning is still alive and kicking. So even your question was with respect to holding companies, so what's going to happen to holding companies in the post-BEPS era? A holding company, which is just a pure shell entity, is of course should not get 3D benefits. But if you have some holding company, if you have a holding company with some functions inside it, then probably it should get access to 3D benefits. But the rule is subjective. The PPT is subjective. And because it's subjective, it's difficult to predict what the tax administration will do. Of course, the tax administration will deny the benefit, but it's really difficult to predict what courts will do then. Because ultimately, the application of the PPT will be judged by, would be judged by a judge in a court. And he will decide on how the PPT rules should apply. And there you can have different countries adopting different positions, the judges, based on their legal history. So a short answer to your questions is tax planning is still alive and kicking. The way it's to be done has to change. But that being said, if you enter into tax planning transactions, be ready that it can be challenged. That's it. Thank you. Muito obrigado a todos os membros dessa mesa, especialmente aos palestrantes, mas também aos debatedores que trouxeram questões muito interessantes. E cumprindo o meu encargo, que
me lembrei daquela piada do mineiro que se pergunta para ele se ele é contra ou a favor, ele diz nem contra nem a favor, muito antes, pelo contrário. Vocês veem que eu também fui muito mineiro, que não falei nada, não dei uma opinião sobre nada, mas o meu objetivo era terminar às 10 horas e espero que isso tenha sido cumprido. Muito obrigado, agora vamos para o intervalo do café.